Boa noite, Emerson, Jean, vascaínos que estão com a gente aí nesse Brasil inteiro. Uma vitória espetacular do Vasco, né? Sobre uma grande equipe do Cruzeiro. Impressionante, cara, o que o Matheus Pereira joga é impressionante, cara. E o Vasco conseguiu, jogou de igual para igual, foi superior ao Cruzeiro em muitos momentos do jogo e pulou, né? Pulou para a 10ª colocação. Em adversários difíceis, né, como o Vasco teve, o Vasco fez 8 pontos, cara, em 12. O Vasco empatou com o Ceará, uma pena, né, ter tomado aquele gol aos 49, mas depois empatou com o Flamengo, ganhou do Bahia e ganhou do Cruzeiro. 3, 6, 7, 8. Em 12 ganhou 8. Cara, assim, espetacular esse índice, né, que o Vasco conseguiu, esse percentual aí de acerto de pontos. E fundamentais nesses pontos, porque agora a gente vai entrar num mês difícil, com 3 jogos fora, mas o Vasco está com muita confiança, né? Com muita moral, a torcida feliz da vida. Todo torcedor do Vasco, né? E é ótimo assim, eu tinha até falado no pré-jogo, se o Vasco tiver uma boa vitória hoje, né? Sábado, então fica assim um final de semana perfeito, né? Domingo você fica rindo à toa. E domingo o Vasco não ganhou de 2-0, ganhou de 10-0. Você vê os gols 5 vezes, vê no jornal, vê no outro, vê numa TV, vê na outra. Mas uma atuação espetacular do Vasco, cara, com jogadores assim, aparecendo muito no jogo. Paulo Henrique, o Cuesta, o Robert Renan, o próprio Hugo Moura, que sentiu no primeiro tempo, ficou até o final, marcando a defesa dos caras, que eu falei, pô, Hugo Moura, sai daí, filho, vai lá pra defesa, vai lá pra defesa. Tá marcando aí a defesa do Cruzeiro, pô, vai lá pra tu. Porra, sabe, todo mundo jogou muito, o Ryan jogou demais. E o Diniz, aquilo que vocês falaram. Sabe? Não teve essa de ficar segurando, vou ficar segurando o Verratti porque ele é bom na defesa. Meu amigo, pô, o Verratti, o que o Verratti se empenhou no jogo hoje, defendeu muito mais do que atacou. Enfim, todo mundo de parabéns, cara. O Vasco jogou muito. 3 pontos fundamentais, muito importantes no jogo de hoje. Sem dúvida. Saulo Viana participando com a gente aqui nesse pós-jogo. Saulo, eu queria levar com você a seguinte tese, a seguinte situação. É logicamente que a defesa do Vasco, os dois zagueiros, são muito melhores do que os zagueiros que vinham atuando antes, e aí também tem uma questão também de entrosamento, daqui a pouco eles devem melhorar ainda mais, mas a proteção da zaga, que partida fez o Barros e que partida regular fez mais uma vez o Hugo Moura, que a gente ficou até preocupado se ele poderia ter saído no primeiro tempo, mas não, foi até o final do jogo e mais uma vez mandando muito bem esse dupla de volante e daqui a pouco também falar sobre o ataque do Vasco. Boa noite, Saulo, obrigado mais uma vez por participar do pós-jogo. Boa noite mais uma vez, Emerson. Boa noite, Jean. E boa noite, Cerdeira. O jogo hoje foi aquele tipo de atuação que pode-se dizer que foi uma atuação de gala. O Vasco controlou bem a partida, o Vasco teve muito mais, tomou conta do jogo, né? Ele que ditou o ritmo do jogo. A zaga, como você falou, jogou muito bem. E assim, eu já vou adiantar aqui, e aí a gente tem o nosso analista aí, que é o Jean, mas tem algumas coisas, Emerson, que começam a ficar bem claras. Esse é o terceiro jogo, e aí a gente vê numa sequência, empate com o Botafogo, empate com o Flamengo, vitória com o Bahia, vitória hoje. Tem algumas coisas com esse novo, pode-se dizer assim, novo time, por conta das contratações, que começam a ficar claras. Primeiro, o Cuesta e o Robert Renan, para mim, assumiram já a titularidade. Ele realmente ali já tomaram o Lucas Freitas, já ficou. E eu acho que essa zaga, esses dois zagueiros, Robert Renan e o Cuesta, tomaram conta da zaga. O PH, cada jogo ele tem evoluído mais. Ele ainda toma algumas decisões equivocadas, mas isso é da idade, isso é da maturidade. Mas ele é um monstro. Esse cara joga muita bola. Ele é muito rápido, ele é muito ágil e ele ajuda muito no dia que ele tá bem. Pode ver, todos os jogos que o PH joga bem, o Vasco vai muito bem. Gostou desse corte? Então se liga nesses aqui que eu tenho certeza que você também vai se amarrar. Agora se inscreve aqui no canal AV+, que é o canal oficial de cortes da plataforma Atenção Vascaínos.